Olá, hoje eu vou apresentar a pesquisa As Margens do São Francisco, CHESF e suas cidades novas de realocação. Eu sou graduanda da Universidade de Brasília, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é Carolina Guida Teixeira e essa pesquisa foi coordenada pelo professor doutor Ricardo Trevisan. Introdução: rios fundam ou afundam cidades? Segundo os romanos, aqua e condunt urbes, ou seja, as águas fundam cidades. Em relação ao Rio São Francisco, desde a época colonial até os dias atuais, sua perenidade em plena região semiárida determina um fator privilegiado para atrair populações e consolidar cidades. Após 1970, porém, as águas do São Francisco, ao invés de fundarem, afundaram as cidades. A construção de barragens fez com que grandes volumes de águas represadas inundassem cidades inteiras às margens do Velho Chico, com o propósito de expandir a oferta energética na região, promovendo assim o desenvolvimento regional das áreas críticas no Nordeste, localizadas no denominado Polígono das Secas. Com isso, o Estado promoveu uma infraestrutura institucional, além da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF, ambas responsáveis pelo planejamento regional, sendo a CHESF também responsável pela execução e implementação das obras planejadas, foram criadas diversas instituições para dar apoio ao Nordeste, como o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o Banco do Nordeste do Brasil e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Diante desse cenário, milhares de famílias foram compulsoriamente transferidas para cidades novas de realocação, ou cidades barrageiras, tema central dessa pesquisa. As cidades barrageiras têm em comum o fato de sua antiga sede ter sido submersa, e com ela toda uma cultura e memória construídas ao longo do tempo por seus habitantes. No presente trabalho, busca-se compreender como se deu tal processo em uma determinada região do país, Nordeste, entre as décadas de 1960 e 1990, particularmente a partir dos casos empreitados pela CHESF ao longo do Rio São Francisco. Metodologia: tratando-se de um estudo de uma base histórico-documental, recorreu-se inicialmente ao acervo de documentos históricos disponibilizados pela CHESF, de posse do orientador, além de 3 outras fontes principais, entre elas o livro Cidades Novas, de Ricardo Trevisan, Do Plano da Região ao Traçado Urbano, A Experiência de Planejamento Integrado da CHESF, livro de Antônio Willamis Fernandes da Silva, assim como a tese de doutorado de Avani Terezinha Gonçalves Torres, Os Meandros da Política Hídrica do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, Representatividade, Efetividade e Formação de Hidroterritórios. Resultados: reflexos do passado, reflexões no presente. A partir dos levantamentos realizados ao longo dos últimos 10 meses, foram identificadas e classificadas 8 cidades novas implementadas ao longo do Rio São Francisco. Serão tratadas especificamente as cidades realocadas a partir da construção de 3 hidrelétricas: Sobradinho, Itaparica e Xingó. Nesse mapa da barragem de Sobradinho, no estado da Bahia, podemos observar a localização de 4 delas, vistas mais detalhadamente a seguir. Da esquerda para a direita, no mapa, temos inicialmente Pilão Arcado, Remanso, Centro-Sé e Casa Nova. Já na barragem de Itaparica, entre os estados de Pernambuco e Bahia, podemos observar a localização de 3, também da esquerda para a direita, vistas a seguir. Rodelas, na Bahia, Itacuruba, em Pernambuco, e Petrolândia, também em Pernambuco. Por fim, temos a barragem de Xingó, localizada entre os estados de Alagoas e Sergipe, onde encontra-se uma cidade nova estudada. A cidade Canindé de São Francisco, localizada no estado de Sergipe.
A partir desse levantamento foram analisadas duas cidades de forma mais aprofundada, ambas do estado de Pernambuco, Petrolândia e Itacuruba. Nesse percurso foi enfatizado o fenômeno de depressão coletiva observado no município de Itacuruba, detentor dos maiores índices de tentativas de suicídio e uso de psicotrópicos do país, além de Petrolândia, considerada a Atlântida brasileira. Dessa forma, estabelece-se um paralelo entre a memória e o esquecimento, a ruína e a recordação. Conclusão, Foz e travessias. Eu já disse, mas vou repetir. Não se represa um rio. Faça a represa o que quiser, pois o rio, cedo ou tarde, vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. Fernando Pessoa. A pesquisa alcançou seu objetivo proposto, mapeando as cidades novas selecionadas que surgiram às margens do Rio São Francisco. Os planos das cidades no passado são brevemente citados e comparados com os do presente, de forma a analisar o impacto de suas respectivas mudanças nos modos de produção, reprodução e na lógica de pertencimento da população beiradeira. Com isso, ao transgredir a noção de linearidade na história, são propostas travessias, formas de atravessar e reiterar esse passado interrompido que retorna continuamente.